Olá, você aí do primeiro ano, meu caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, hein? Aqui quem vos fala é o professor Almeida. E olha só, a aula de hoje é a aula de número 4, ou seja, 4.1, onde vocês vão conhecer sobre os estados de agregação da matéria. Estado de agregação, ou quer dizer, os estados físicos da matéria, tá bom? E também as mudanças de estados físicos que ocorrem na natureza. Olha lá na tela, olha lá, meu caro aluno. Então, estados de agregação da matéria. Nós vamos conhecer também as mudanças de estado da matéria, quer dizer, as mudanças de estados físicos da matéria. E ponto de fusão, ponto de ebulição, quer dizer, as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição e ainda conhecer o ciclo da água. Sendo assim, é importante, ok? Você ficar atento, porque existem muitos detalhes nesta aula para você, tá legal? Assim, olha lá. E aí, o que significa realmente estado de agregação? Agregação vem de agregar, agregação vem de unir, né? Então, os estados de agregação da matéria referem-se a diferentes formas físicas nas quais as partículas da matéria podem existir com base em fatores como temperatura e pressão. O que significa dizer? Os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, ok? Então, são formas físicas diferentes, mas que dependem da temperatura e dependem da pressão no qual aquela matéria está exposta, né? E aí, conforme sabemos, os três estados de agregação, ou os três estados físicos que a matéria apresenta são eles, ó. O sólido, né? Quando as moléculas estão muito unidas, líquidos, mais ou menos unidas, mais ou menos afastadas, e gasoso, quando as moléculas estão completamente afastadas. Portanto, que a gente até comenta de que o estado mais organizado da matéria é o estado sólido, tá bom? Vocês estão vendo aqui, o estado sólido é aquele que a matéria encontra-se mais organizada. O que se encontra mais desorganizada? Então, desorganizado seria, então, o estado gasoso. E o estado líquido é um estado intermediário, onde as moléculas não estão na fase gasosa, também não estão na fase sólida, e elas estão se movimentando, ok? Então, a gente aborda dessa maneira para você, porque, com certeza, no cotidiano, você já vive com isso. O importante é o que significa mesmo o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Aqui, nós observamos de que o estado de agregação da matéria, em que a matéria se encontra, aquela mesma matéria ela pode passar para outro estado físico. Ah, é? Sim. Então, a matéria estando no estado sólido, pode passar para o estado líquido. Então, nós temos uma mudança chamada fusão. Então, fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o líquido, lógico, com ganho de calor, com aquecimento. Então, o gelo, por exemplo, da água se transforma na água líquida. Você abre a geladeira, então a temperatura ambiente entra na geladeira, quer dizer, naquele ambiente a temperatura é elevada, então o gelo vai derretendo. Se você pega aquela água e você leva na chaleira e você vai aquecer. Então, aquecendo, nós temos o que chamamos de vaporização, tá bom?
Evaporação é exatamente um tipo de vaporização. No geral, a vaporização, ela pode ser uma evaporação, que é a vaporização lenta, por exemplo, a roupa do varal. Então a água escoa. Não é escoar, é que ela passa para a atmosfera. Tem também a chaleira. Você coloca a água na chaleira e aquece. É uma vaporização, só que é uma vaporização chamada de ebulição, onde a água passa rapidamente para a fase gasosa, tá? Então, moral da história. Passagem do sólido para o líquido, fusão. Passagem do líquido para o vapor, o gasoso, vaporização ou evaporação. Porém, pode passar a matéria direta do estado sólido para o vapor. Aí nós temos a sublimação. Você já presenciou aquelas bolinhas de naftalina que você pega e coloca no guarda-roupa para espantar inseto? Por quê? Ela não vira líquido. Ela do sólido ela vai diminuindo porque ela gera gás, ela passa para a fase de vapor. No entanto, quando o vapor, a matéria está no estado de vapor e ela passa para o estado líquido, nós chamamos de condensação. É o caso da chuva que acontece, não é isso? Ou a chaleira está fechada e você aquece, quando você tira a tampa, aquela água volta para o líquido. Ali você tem uma mudança de estado chamada condensação. Quer dizer, por aquecimento, você sai do sólido para o líquido com a fusão, do líquido para vapor com a vaporização ou evaporação. Do vapor para o líquido, você tem uma condensação. E quando você tem, por exemplo, a água no líquido, quer fazer gelo. Então, você baixa a temperatura, resfria e vai ter uma solidificação, tá certo? Por aquecimento, você tem a fusão e a vaporização. Por resfriamento, você tem aqui a condensação e a solidificação. Só para lembrar que esses termos são muito importantes no nosso cotidiano, tá certo? E aí, olha aí. O que é mesmo fusão? Fusão é a passagem de um material que vai do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é a passagem que a matéria vai do estado líquido para o sólido. É exatamente o inverso, olha lá. Fusão e solidificação. Então, passagem do sólido para o líquido, fusão. E passagem do líquido para o sólido, solidificação. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. E aí nós temos o quê? A evaporação, conforme eu falei. Nós temos a ebulição. E por acaso, veja bem, meu aluno, você que está atento ao que eu estou falando. Com relação à vaporização, eu posso lhe dar 3 casos. A evaporação, conforme eu falei, você bota a roupa molhada no varal. Nem toda a água escoa, porque ela, passa para a atmosfera. O rio seca, por quê? Porque passa a água para a atmosfera lentamente. É uma vaporização lenta? É uma evaporação. A água na chaleira, você vai fazer o café e tal. Então, quando a água ferve, nós dizemos que ela entrou em ebulição, o ponto de ebulição. E sua mãe ou sua esposa, alguém está passando ferro, o ferro está quente, não é? E rapidamente você joga um pouquinho d'água no ferro. O que acontece? Imediatamente a água passa para a fase gasosa. Ali você chama calefação. Então, só lembrando, vaporização, você pode ter a evaporação, que é uma vaporização lenta. Você pode ter a ebulição, que é por aquecimento, e pode ter a calefação, que é por superaquecimento. Valeu aí? Então, sendo assim, olha só. E com relação, no caso, à mudança que sai do vapor para o sólido, é a ressublimação ou a sublimação também. E aí, são vários exemplos, né, que a gente pode trabalhar no nosso cotidiano. Portanto, aqui, os 3 estados físicos da matéria, mostrando as mudanças de estado físico que ela pode apresentar, tá bom? Sobre a vaporização,
Eu já fiz até o comentário, né? Pode ocorrer, ó, 3 formas diferentes. A evaporação é o processo que ocorre em temperatura ambiente, mas naturalmente, olha aí, o rio vai secando, o lago vai secando, por quê? A 35 graus, a 30 graus de temperatura ambiente, então a água vai evaporando. Quando é que eu tenho uma ebulição? Ela ocorre a uma determinada temperatura que é específica para cada substância pura, que pode variar de acordo com a pressão ou a atmosfera local. Moral da história. A ebulição, ela é exatamente a temperatura na qual a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Cada substância, cada tipo de matéria tem sua temperatura de ebulição. Então, é uma propriedade específica da matéria. Não existem 2 substâncias com a mesma temperatura de ebulição. E aí? Depende do quê? Da atmosfera que está incidindo sobre a superfície. Enquanto as moléculas da água estão tentando passar para a atmosfera, quer dizer, vaporizando, saindo do líquido para o gasoso, lembre-se que a pressão atmosférica, a pressão do ar, está atuando em sentido contrário. Por isso que elas estão sempre em movimento e depende muito do local onde a pressão atmosférica está atuando. A calefação é a passagem brusca, né? Ou a passagem abrupta que a matéria passa do estado líquido para o vapor quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Então, olha aí, a chapa ela está superaquecida, né? E aí, uma massa líquida que sobrou na vasilha aí, né? Ou a gotícula. E aí, o que é que acontece? Bruscamente, ela passa de volta para a fase gasosa e você tem aquele chiado. Quer dizer, é um contato instantâneo do líquido com a superfície superaquecida, tá bom? Lembrando, vaporização, evaporação, ebulição e o que mais? A calefação. Daí, sublimação é a transformação do estado sólido que vai para o líquido, ou que vai para o gasoso. Do sólido passa direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Sem passar pelo líquido. Olha aí, conforme eu falei. O gelo seco. O gelo é CO2. Então ele está sólido, passa para a fase gasosa, sem passar por o líquido. E as bolinhas de naftalina? As bolinhas de naftalina, a mesma cor, a mesma coisa, tá certo? No entanto, agora vem aquela dúvida. Qual a diferença que existe entre o vapor e o gás? O gás é uma substância que no estado gasoso, veja bem, olha, é uma substância que no estado gasoso, ok, ela é denominada de gás, quando a temperatura é constante. É impossível de levá-la ao estado líquido, por maior que seja a pressão exercida, né? Em outras palavras, gás é quando a substância está à temperatura ambiente gasosa. Eu estou respirando gás atmosférico, o ar atmosférico. Está na forma gasosa, na temperatura? Está. Então, não é vapor atmosférico. O vapor é quando aquela substância no estado gasoso, que a temperatura pode sofrer, ok, condensação por aumento de pressão. Moral da história. Quando você aquece a substância, a água, por exemplo, ela vaporiza.
ali você tem vapor. Por quê? Porque na temperatura ambiente ela estava líquida. Mas se na temperatura ambiente você já tem ela na forma gasosa, e aí você tem assim o que nós chamamos de gás. Tudo bem? Olha aí então, só para a gente memorizar e entender o significado, ou seja, a diferença de gás para vapor. Se na temperatura ambiente eu estou convivendo com material na fase gasosa, já é gás. Mas se ela é sólida, você transforma em líquido e você vaporiza, ali você passa a ter o que chamamos de vapor. Falar de ponto de fusão é a mesma coisa que temperatura de fusão. Ou seja, é a temperatura na qual uma substância muda do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Geralmente nós temos o ponto de fusão ou ponto de solidificação. A temperatura de solidificação e fusão é a mesma. Então nós generalizamos, chamamos isso ponto de fusão. Já ponto de ebulição é a mesma coisa que temperatura de ebulição, ou seja, é a temperatura na qual uma substância muda de estado líquido para gasoso e vice-versa. Então, a temperatura de condensação seria a temperatura de ebulição. Tá bom? E, olha aqui. Tem o gelo, a água está na fase... Olha, e aí, à medida que ela vai fundindo, ganhando calor, vai virando líquido. Aí você aquece e tem a vaporização. E assim sendo... né? A temperatura do estado sólido, nós chamamos ponto de fusão, que está passando do sólido para o líquido. E a temperatura que indica a passagem do estado líquido para o gasoso, nós chamamos temperatura de ebulição. Aqui nós temos uma curva de aquecimento da água bruta, da água pura, onde o gráfico nos mostra temperatura versus tempo, tá bom? O tempo vai passando e vai aquecendo, digamos assim. O que se sabe? Por exemplo, você tem aqui a temperatura da água é 0 graus. Temperatura de ebulição, 100 graus. Ótimo. Nesse intervalo, abaixo de 0 até chegar em 0, 0. Então, eu tenho o quê? A temperatura está variando, mas eu continuo com a matéria no estado sólido, tá bom? Quando chega a 0 graus, inicia o processo de fusão. A temperatura não varia, ela mantém 0 graus até que o sólido se transforme completamente em líquido. Quer dizer, a 0 grau tem a mudança de fase de sólido para o líquido, mas a temperatura não muda, ela é constante. De 0 graus a 100, então você tem a água, por exemplo, só no estado líquido. Quem é que está variando? A temperatura, mas a fase da matéria é única, é a líquida. Quer dizer, quando eu tenho fase única só, o líquido, a temperatura que está variando até chegar à temperatura de ebulição. Ao chegar em 100 graus, começa então o líquido passar para vapor. Enquanto tiver uma gota de líquido que não passar para vapor, a temperatura mantém nos seus 100 graus. Aí sim, a partir daí, quando toda a matéria passar para a fase de vapor, a temperatura começa a variar. Então, falando para você, digamos que aqui nós temos 10 graus Celsius. De menos 10 graus até 0, a matéria não mudou de fase, continua sólida. Quem variou? A temperatura. Em 0 graus, a temperatura não variou. Quem variou? A fase de sólido para líquido. Ótimo. De 0 a 100 graus, quem mudou? A temperatura, mas a matéria continua líquido constante. E acima de 100 graus, enquanto está em 100, a água, ela vai, o líquido passando para vapor, até que a última gota de líquido transforma em vapor e a temperatura começa a variar. Essa aqui é a interpretação sobre a curva de aquecimento da água pura.
Assim, nós temos aqui algumas previsões a partir dos valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. A água. Então, olha só. À medida que a temperatura vai aumentando, antes, abaixo de 0 graus, eu tenho o estado sólido, quer dizer, a fase sólida. De 0 a 100 graus, eu tenho a fase líquida. E acima de 100 graus, eu tenho a fase gasosa, né? Com relação a outra substância, etanol, né? No caso do álcool etílico, o álcool comum. Nós sabemos que cada substância tem sua temperatura, o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então, 114 graus negativos é o ponto de temperatura de fusão do etanol. Abaixo disso, o etanol está sólido. Entre menos 114 e 78 graus Celsius, nós temos a fase líquida. Temperatura ambiente, 30 graus, o etanol é líquido. E acima de 78, nós temos a fase gasosa. Quer dizer, mostrando para vocês pontos de fusão e pontos de ebulição de substâncias diferentes. É bom lembrar aqui alguns pontos de fusão e de ebulição de algumas substâncias ao nível do mar, tá legal? A platina, ponto de fusão, funde 1.768 graus. Para entrar em ebulição e passar para a fase de vapor, 3.825 graus. Aí nós temos o ferro, nós temos o alumínio, olha aí o chumbo, 327 graus é a temperatura que você derrete, que você funde o chumbo. Mas ele só vaporiza 1.749. Ótimo. Olha aí, a naftalina é o naftaleno, que é aquelas bolinhas de naftalina. 80 graus, olha aqui, ó. Ponto de fusão, ok? Então, a 35 graus, ela está sólida e aí ela começa a vaporizar-se espontaneamente, né? Com relação à água, nós já vimos. A água funde-se e congela a 0 grau e ferve e condensa a 100 graus. E o mercúrio, por que o mercúrio ele é um metal líquido? Porque a 35 graus ou 30 graus, né, temperatura ambiente, onde é que está os 30 graus? Olha aí, nessa faixa. Então, está entre o sólido e o gasoso, portanto, o mercúrio ele é líquido na temperatura ambiente. Amônia, olha aí o etanol que vocês viram, né? A 30 graus o etanol está líquido. Mas a amônia, desde 33 graus abaixo de zero, a amônia já está na fase gasosa. O oxigênio, olha aí, a partir de 183 graus abaixo de zero, ele já está na fase gasosa. E o hidrogênio também. Portanto, aqui, algumas das temperaturas ou pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias. Tá legal? Olha aí, diante do quadro aqui, observe, com o passar do tempo, a temperatura dessa substância aqui, tá certo? De 0 grau a 100, e com o passar do tempo. Diz o seguinte: qual o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância no gráfico ao lado? Então, vocês viram lá, no caso, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, ele seguiu, e nessa fase aqui, eu tenho exatamente, olha aí, a partir daí, eu tenho a temperatura no qual ela está fundindo. Então, a partir daqui, aqui ela é líquido, aqui ela, ou melhor, líquido mais sólido, aqui ela é completamente líquida, aqui ela é líquida mais vapor, e aqui ela é completamente vapor, tá certo? Só para você ilustrar. Qual é a faixa de temperatura que a substância permanece sólida? Então, a faixa de substância que permanece sólida, olha aqui, ó, mostrei para você, né? Qual é o ponto de fusão e de ebulição do gráfico?
Então, aqui é o ponto de fusão e o ponto de ebulição é esse aqui, que nós estamos aí. Qual é a faixa de temperatura que ela permanece líquida? Então, exatamente aqui. E aqui seria vapor, porque nessa faixa aqui seria líquido sólido mais líquido e aqui seria líquido mais vaposo. Quando a temperatura é constante, tem mudança de fase. Quando a temperatura varia, então eu tenho fase única, tá certo? Assim sendo, olha aí, esse foi só para a gente ilustrar e você entender o que está acontecendo. Vamos para um aprender fazendo? Olha lá. Aqui no aprender fazendo, diz o seguinte. Considere a seguinte tabela, cujos dados foram obtidos à pressão de uma atmosfera. Quantas substâncias são líquidas quando eu tenho 25 graus na pressão de atmosfera? E aí, onde é que está que é líquida a 25 graus? Será que são 3 substâncias, 2 substâncias, uma substância ou 3 substâncias? Onde é que está o 25 graus, hein? Ó, o 25 nesse caso está acima de menos 93, não é isso? 25 está o quê? É maior do que menos 45. Se eu tenho menos 35 e tenho 0 graus Celsius, 25 está onde? E aqui, onde é que está 25 graus? Está no caso. Portanto, a letra D, apenas uma substância se encontra no estado líquido, que é exatamente o pentano. Porque a temperatura ambiente está menor que a temperatura de ebulição e está maior do que a temperatura de fusão. Quem está a temperatura de 25 graus acima de ebulição é porque aquela substância está na fase gasosa. E se fosse abaixo de fusão, ela estaria na fase sólida. Logo, a resposta correta é a letra D. Tudo bem por aí, gente? Assim sendo, numa temperatura de 25 graus Celsius, apenas o pentano permanece no estado líquido. Por quê? A temperatura de fusão dele é 131 graus abaixo de zero. E a de ebulição é 36. Logo, 25 está na metade. Tá joia? Agora, o ciclo da água. O que entendemos por ciclo da água? Gente, a água, como vocês viram, ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. E no planeta Terra, nós temos a água na atmosfera, nós temos a água superficial, como rios e lagos, e nós temos a água subterrânea, não é isso mesmo? Então, o que significa o ciclo da água? É o movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, da hidrosfera, da litosfera e da biosfera. Que é isso? A atmosfera, a massa, a água que se encontra na fase gasosa, nas nuvens, por exemplo. Hidrosferas, nos rios, no lago, enfim. Litosfera, na parte subterrânea, né, que está entre as pedras, enfim. E biosfera. Então, você tem água no organismo, já notou? Então, nos seres vivos também existe água. Observando todo o ciclo do subsolo, solo, atmosfera e seres vivos, nós chamamos isso de ciclo da água. E é muito interessante observar, meu aluno, que em regiões muito frias, a água condensada, a água passa para o estado gasoso e passa pelo estado líquido. E rapidamente também passa para o estado sólido, formando aí a neve e o granizo. Já observou os estados intermediários que é essa água? Em região muito fria, hein? A água está nas nuvens, as nuvens lá e tal, o vapor d'água. Ela vai condensando.
Então, ela saindo do gasoso e vem para o líquido em forma de chuva. Mas acontece com a mudança de temperatura muito brusca, ela passa rapidamente do líquido para o sólido, é quando acontece a neve e quando acontece o granizo. Quer dizer, não dá tempo sequer de atingir o solo. Quando ela já vai ainda na atmosfera, ela solidifica bruscamente. Aí você diz que ali está nevando, tá certo? Portanto, mais um exercíciozinho agora para você memorizar o que nós vimos até agora sobre o quê? Estado de agregação da matéria, mudança de estado de agregação da matéria. Ok, meu jovem? Logo, vamos em frente. O exemplo 2 nos diz o seguinte. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. Ele sai do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição, que ele sai do líquido para o gasoso, 2450 graus Celsius. Com base nisso, qual será o estado físico do ferro? 2.200 graus. Vocês viram anteriormente? Então tá bom, vamos olhar aqui. Ó. Temperatura de fusão do ferro, olha aí, 2.450. Temperatura de ebulição do ferro, olha aí, nós temos, ou melhor dizendo, só relembrando aqui, a temperatura de fusão do ferro, olha aí, 1.530. Temperatura de ebulição do ferro, 2.450. Então, a 2.200 graus, em que estado físico se encontra o ferro? Então, você viu que 2.200 é maior do que 1.530 e menor do que 2.450. Portanto, olha só, se eu estou aqui a 2.200 graus, é porque eu estou exatamente na fase líquida. Então, olha só, com relação à temperatura de 2.200 graus Celsius, então a água está no estado líquido, no estado sólido, está no líquido com gasoso, está no sólido com líquido ou está no gasoso. E aí, ó, claro que a temperatura dado 2.200 graus está na fase líquida. Por quê? O estado físico do ferro, porque não atingiu a temperatura de ebulição. Está abaixo da temperatura de ebulição e está acima da temperatura de fusão. Tem mais exercício pela frente? Vamos lá, com exercício é que você vai aprendendo cada vez mais. Tá joia? Então, assim sendo, o que diz a terceira questão? Diz o seguinte. Uma churrasqueira é de ferro. Sabendo que o ponto de fusão do ferro é 1.538 graus Celsius, o que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão que está na churrasqueira durante o preparo de churrasco? Você está na temperatura o quê? Está fazendo seu churrasco. Externamente, você está na temperatura ambiente. Mas olha só, você está fazendo um churrasco. Então, na churrasqueira, que ela é feita de ferro, sabendo que o ferro funde-se a 1.538, o que você pode afirmar sobre a temperatura do carvão que está lá na churrasqueira durante o preparo do churrasco? E aí? Olha aí! É que, com relação ao do preparo do churrasco, sobre a temperatura do carvão, é inferior a 1.538 graus, pois a temperatura de fusão do ferro não chega a atingir a fusão do carvão. Senão, o que acontecia?
ele ia gerar líquido. Portanto, desta forma, nós o que sabemos é que a temperatura de fusão não vai atingir a fusão. O que nós vimos então, gente? Só para relembrar. Nós vimos os 3 estados de agregação da matéria. São eles: estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E eu falei para vocês que o estado sólido é o estado na qual a matéria, as moléculas estão muito mais unidas, muito mais organizadas, por isso ele fica sólido. E nós dizemos que a força de repulsão, de afastamento dessas moléculas é a menor possível. Já no estado líquido, as moléculas estão intermediariamente unidas, quer dizer, a força de repulsão é igual à de coesão. No sólido, a força de coesão que une é maior do que a repulsão. Eles estão organizados, estão muito unidos. No líquido, a força de coesão é igual à repulsão, está mais ou menos. Quando chega no estado vapor, a matéria está desorganizada, porque as moléculas estão muito afastadas e a força de repulsão que afasta é maior do que a coesão. Então, nós dizemos que sólido, líquido e gasoso. A matéria pode estar, sim, mas acontece que a matéria também ela pode mudar de um estado físico para outro. E aí, quando você tem a fusão, a matéria está passando do sólido para o líquido. Isto, quando ocorre por aquecimento, vai ganhando calor. Saindo do líquido para o gasoso, vai acontecendo o que chamamos de vaporização. E eu citei para vocês os 3 casos: a evaporação, a ebulição e a calefação. Quando se diminui a temperatura, ou seja, vai resfriando, vai perdendo calor, nós temos o quê? A condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. E quando passa do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Se eu tenho a matéria passando do estado sólido direto para o gasoso, nós dizemos que temos o quê? A sublimação. E se a matéria estiver passando do gasoso para o sólido direto, eu tenho a ressublimação. Lá, graficamente, vocês viram que se a água ela tem temperatura de fusão 0 grau, quer dizer, qualquer temperatura de base menor que 0 até 0, a matéria continua no estado sólido, porque a temperatura variando de menos 10, digamos, até 0. Em 0 graus, a água começa a passar do sólido para o líquido. Eu tenho 2 fases. A temperatura não muda, as fases que mudam. De 0 a 100, a temperatura vai variando, vai aquecer, vai aumentando, mas eu só tenho o quê? Líquido. Quando chegou em 100 graus, começa a vaporizar. Enquanto tiver uma gota de líquido, olha só, a temperatura ela fica constante. Quando o líquido passar completamente para vapor, aí a temperatura varia. Mudança. Moral da história. Cuidado, porque isso, nas questões de atividade, de prova, pode acontecer. Variou a temperatura? Fase constante. Então, variou. Aí você variou a fase, temperatura constante. Valeu? Então, espero ter colaborado com vocês sobre conhecer os estados de agregação ou estados físicos da matéria, assim como as mudanças de estados físicos da matéria que acontece na natureza, ok? Por aquecimento, fusão e vaporização. Por resfriamento, condensação e solidificação, beleza? Mas mesmo assim, meu aluno, você que está aí na sala de aula ligadão, aguarde que já já eu voltarei para fazer uma breve revisão, tá bom? Já já eu volto.